Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados, e isso com alegria, com exultação diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci, evangelista. E nós estamos aqui para estudar a 9ª lição do segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, cujo tema do trimestre é Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje, por bondade e graça de Deus, nós estaremos estudando a lição de número 9, que traz por título O Mistério da Unidade Revelado. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos então esta lição, esse estudo da lição de número 9. Oremos. Pai querido e Deus eterno, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui para estudarmos mais uma lição. Somos gratos pela vida, pela saúde, pela paz, pela proteção que o Senhor tem nos dado, Pai bendito, e por bondade do Senhor, Pai bendito, podermos estarmos aqui meditando mais um pouco na Tua bendita e santa palavra. Abençoa aqueles que estão, Senhor Deus, ouvindo este áudio, este vídeo, Senhor Deus, dando-lhe saúde, suprindo as suas necessidades, livrando de todos os males, Pai, guardando e protegendo, sempre debaixo da sombra de Tuas asas. Guarde os seus lares, guarde os seus familiares, guarde, Pai bendito, os Teus servos em toda a terra. Salva aqueles que não têm salvação. Nós pedimos em nome de Jesus, é para a glória do Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus, em nome de Jesus Cristo, pelos irmãos que estão aí acessando esses vídeos que estão sendo gravados destas lições que nós estamos estudando do segundo trimestre de 2020. Nós só nos falamos aqui o tema Igreja eleita, é o tema redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Deus abençoe você que está aí acessando, quem sabe, pelo canal aí no YouTube. Você que se inscreve também no YouTube, Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês. Eu tenho ali olhado, sim, visto os irmãos que estão ali, as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Deus abençoe grandemente. Também Deus abençoe os irmãos que acessam aí pelo Facebook, tanto da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga aqui em Valparaíso, bem como também acessa aí pelo site da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, adivalparaíso.org. Você pode acessar o site aí da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga. O endereço é adivalparaíso.org. Você entra ali, acessa, ali tem estudos da Escola Bíblica Dominical e também ali os trabalhos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga aqui em Valparaíso, como os cultos online que estão acontecendo, os cultos gravados também você pode acessar. Então entra aí no site valparaíso.org e você vai ter ali acesso a vários conteúdos na quais vai edificar grandemente a sua vida. Também você pode acessar através do site adaltomatos.com.br. Então adaltomatos.com.br. Também você pode acessar ali os vídeos e também conteúdos edificantes, conteúdos aí da palavra do nosso Deus. Então, pois bem, vamos então à nossa lição de hoje, a lição de número 9. O título, já falei para os amados irmãos, O Mistério da Unidade Revelada. O texto áureo nos diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Está em Efésios, no capítulo de número 3 e versículo de número 5. A verdade prática nos diz, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas
e aos apóstolos do Novo Testamento. É a lição que nós vamos estar estudando aqui, fazendo aqui uma rápida introdução, até uma recapitulação daquilo que nós temos visto. Nós vemos, meus irmãos, no primeiro capítulo que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, Paulo lhe mostrou o plano eterno de Deus. Qual que era esse plano eterno de Deus? O plano eterno de Deus era escolher a igreja em Cristo Jesus para a salvação. Este é o plano eterno divino, o plano eterno de Deus. Escolher a igreja em Cristo Jesus para a salvação. E nós vemos também no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo orando a Deus para que Deus mostrasse à igreja, aos irmãos, a grandiosidade dessa vocação, o poder, a grandiosidade desse chamado, das riquezas e da herança, e do poder que a igreja tem à sua disposição. Então, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo ele vai fazer menção destas coisas. Já no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que tanto judeus quanto gentios estavam em estado de perdição, e de ruína. Então, tanto judeus quanto gentios estavam perdidos e condenados. Os judeus tinham toda aquela história de que as promessas eram para eles, que eles eram detentores da promessa. Nós falamos na semana passada até com relação ao templo, estavam confiados no templo, muitos andavam em pecado, no erro, na iniquidade, e por estar ali o templo, eles estavam confiados no templo e achavam que estavam seguros. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar ao contrário, vai mostrar o contrário disso, ali em Efésios, no capítulo de número 2, revelando ou mostrando que tanto judeus quanto gentios estavam perdidos e condenados. Por quê? Porque eles estavam escravizados tanto pelo mundo, quanto pelo diabo, quanto pela carne. Se você ler Efésios capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, entre as quais em que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, tanto gentil quanto judeus, tanto judeus quanto gentios, eles estavam escravizados pelo mundo, estavam escravizados pelo diabo e também pela carne. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai mostrar isso aí. Também vai mostrar a condição, vamos assim dizer, a situação dos gentios. Os gentios, como eu falei aqui há alguns instantes, eles eram desprezados pelos judeus. Os judeus achavam que somente eles eram o povo da promessa, que Deus só estava com eles. E os gentios, então, eles viviam essa situação. Que situação? Uma situação distante de Jesus, sem Cristo, sem a vinda, vamos dizer assim, a esperança do Messias que os judeus tinham. Eram incircuncisos, chamados pelos judeus de incircuncisos, também estavam distantes da comunidade de Israel, eles estavam longe dos pactos da promessa, eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Esta era a situação, então, dos gentios, e Paulo ele vai revelar isso aqui no capítulo de número 2. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens, isso no sentido vertical, e também entre os homens, no sentido horizontal. Ele derruba Jesus, aí, a morte de Cristo Jesus no Calvário, reconciliou o homem com Deus. Então, ele derrubou a parede de separação que havia, e desses dois povos, judeus e gentios, ele fez uma nova humanidade, ele fez um novo povo, que é a igreja. Nós já cansamos aqui, vamos falar cansamos, né? Mas já falamos várias vezes, porque nós não podemos cansar, mas já falamos várias vezes com relação a isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9 e versículo 10, porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosíssima luz. Então ele vai formar de judeus e de gentios um novo povo, que é a sua igreja. Esse é o mistério, tá, que nós vamos estar estudando aqui. Esse é o mistério de Deus revelado aos apóstolos, bem como também aos profetas da nova aliança. Mas nós vemos aqui, meus queridos, nessa lição, na terceira lição, então, no capítulo número 3, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar a respeito do maior mistério da história. O maior mistério da história. É o que nós vamos estar estudando nesta lição. Nós vamos estar aprendendo o que é mistério, nós vamos aprender como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, nós vamos aprender como esse mistério ele foi revelado na nova aliança, e também nós aprenderemos como foi pré-estabelecido por Deus, ou como esse mistério foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, que é Efésios capítulo 3, versículo de número 11. É a lição que nós estaremos estudando. Nós vamos então agora, por graça de Deus, ao primeiro tópico. O primeiro tópico é o mistério oculto no Antigo Testamento. O mistério oculto no Antigo Testamento. Quantas promessas, meus irmãos, nós sabemos que os gentios eles eram ignorantes. Nós falamos aqui no princípio que eles eram chamados pelos judeus de incircuncisos, eles estavam sem Cristo, distantes da comunidade de Israel, eles estavam alienados ou longe, distante dos pactos, das promessas. Então, com relação às promessas, os gentios eles estavam, vamos assim dizer, sem conhecimento algum, eram ignorantes. Já os judeus, como disse o apóstolo São Paulo, em Romanos, no capítulo de número 9, o Paulo ele fala no versículo de número 1, dizendo, fala a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito de Deus, separado de Deus por causa dos meus irmãos, meus compatriotas, que ele estava falando no caso ali, os judeus. Aí ele diz, são todos israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, pertence-lhes a glória, pertence os concertos, ou seja, as alianças, pertence a lei, pertence o culto, também pertence a eles, a quem? Aos judeus, as promessas, é deles que vêm os patriarcas, e é deles, de quem? Os judeus, que descende o Cristo, o qual é sobre todos e por todos. Então, se para os gentios as promessas eram desconhecidas deles, porque por toda essa causa que a gente explicou aqui, que eles estavam sem Cristo e distantes da comunidade de Israel e também longe dos pactos das promessas, os judeus, nós podemos dizer, eles tinham conhecimento disso. Eles tinham esse conhecimento. Por isso que os judeus, eles então acreditavam ser os únicos beneficiários dessa promessa. Eles acreditavam que só eles eram, vamos assim dizer, os únicos que estariam sendo participantes desta promessa. Mas na verdade, nem judeus e nem gentios, eles tinham conhecimento do mistério. Por quê? Porque esse mistério, ele estava oculto. Vamos agora ao subtópico de número 1, do tópico também de número 1, conceito bíblico de mistério. Nos versículos 3, 4 e 9 do capítulo de número 3 de aos Efésios, Paulo emprega a palavra mistério. Então a palavra grega mysterium, ela tem um sentido diferente da língua portuguesa. A língua grega e a língua portuguesa, ela traz um significado diferente para a palavra mistério. Por quê? No português, mistério é algo obscuro, é algo oculto, algo enigmático, inexplicável, ou então até incompreensível. É o significado da palavra mistério na língua portuguesa. Já na língua grega, mistério quer dizer um segredo que foi revelado. Então, no grego, mistério quer dizer um segredo que já foi revelado. Ou seja, é a verdade
que esteve oculta aos conhecimentos dos homens, mas que agora foi desvendada pela revelação divina. Este é o conceito ou o significado, então, de mistério. Vamos agora ao subtópico de número 2, o desconhecimento do mistério. Embora no Antigo Testamento não traz uma revelação clara acerca desse mistério, nós vemos nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento que haviam ali promessas também feitas aos gentios. Se nós analisarmos Gênesis no capítulo 12, versículo de número 3, Deus disse ali, dentre outras promessas feitas a Abraão, que através da sua descendência, os gentios, ou seja, todas as famílias da terra, seriam abençoadas, seriam benditas. Mas falando com relação a esse mistério que esteve oculto, ele só veio mesmo a ser conhecido tanto por judeus quanto por gentios quando foi revelado ao apóstolo Paulo. E esta revelação, ou este conhecimento que o apóstolo Paulo teve, não foi através de estudo, não veio através de uma pesquisa ou de várias pesquisas. Este conhecimento, essa revelação que o apóstolo Paulo teve, não foi através de informação de homem algum, mas foi por revelação direta de Deus, por revelação direta do bondosíssimo Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo 3 e versículo de número 5. Vamos agora ao subtópico de número 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento, eles sabiam das bênçãos de Deus, das bênçãos divinas, e que essas bênçãos, elas estavam destinadas não somente à nação de Israel, ao povo judeu, mas também aos gentios. Basta olharmos para o que nos ensina Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3. Quando Deus chama Abraão, Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Então Deus disse a Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti, olha só, serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao verso 3, nas bênçãos prometidas a Abraão, essas bênçãos dadas ali por Deus, que essas bênçãos alcançariam todas as famílias da terra, ou seja, não somente judeus, mas também gentios. Lá, o livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 10, a Bíblia nos diz que acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos. Então, aqui também o profeta Isaías está falando de algo futuro, ou seja, que as nações estarão perguntando pelo Messias. E nações aqui, nós temos aqui todas as nações estarão perguntando pelo Messias. O livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 11, também fala a respeito disso, que todas as nações terão o nome de Jeová, o nome de Deus grande, como grandioso. Então, todas as nações buscando por esse Deus. Há mais textos nas Sagradas Escrituras, aí principalmente no livro do profeta messiânico Isaías, falando a respeito dessas bênçãos destinadas não somente a judeus, mas também aos gentios. Isaías 49, versículo 6, também fala a respeito disso. 54, versículo 1 ao versículo de número 3. Isaías 60, versículo 1 ao versículo de número 3. Então, o livro do profeta Isaías, ele é um dos livros que mais aí falou a respeito da vinda do Messias, da aparição do Messias. Isaías 7, versículo de número 14, que a virgem conceberia e daria à luz um filho e por-lhe o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ali ele estava anunciando, sem dúvida, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, talvez seja por isso que alguns
consideram o livro do profeta Isaías como uma mini Bíblia. Por que uma mini Bíblia? Se nós analisarmos, a Bíblia, ela contém 66 livros. Se nós fazemos uma comparação com o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. A Bíblia, ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros. Então, no Antigo Testamento contém 39 livros. Esses 39 livros do Antigo Testamento vai falar a respeito da lei de Deus e está falando especificamente com a nação judaica, vamos assim dizer. O livro do profeta Isaías, nós também podemos dividi-lo em dois, do capítulo 1 ao capítulo 39 e do capítulo 40 ao capítulo de número 66. Então, podemos dividir 1 ao 39, 40 ao 66. Então, nós temos em Isaías 39 capítulos. Esses 39 capítulos do profeta Isaías vai falar a respeito do quê? Olha só, vai falar o que fala todo o Antigo Testamento. Vai falar a respeito da lei, a respeito do juízo, do castigo divino, e está direcionada basicamente à nação de Israel, ao povo judeu. Já o Novo Testamento contém 27 livros, e esses 27 livros vai falar a respeito da graça de Deus, vai falar a respeito de salvação, vai falar a respeito da vinda de Jesus, da vinda do Messias, da vinda de Cristo, e está direcionada não somente a judeus, mas também aos gentios. Se nós pegarmos então os 27 últimos capítulos do livro do profeta Isaías, vai falar a respeito do quê? Vai falar a respeito disso também, a respeito da graça de Deus, vai falar a respeito da salvação, vai falar a respeito da vinda do Messias, e está direcionada não somente aos judeus, mas também aos gentios. Então, os escritores do Antigo Testamento, eles sabiam dessas dádivas, eles sabiam sim das bênçãos que seriam dispensadas às nações gentílicas. O que eles não sabiam é como se dariam essas bênçãos. Vamos agora ao tópico de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. O subtópico 1 diz, revelado aos apóstolos e profetas. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que o eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, Efésios capítulo 3, versículo de número 11, de formar de dois povos, judeus, bem como também gentios, um novo povo, que é a igreja, Efésios capítulo 2, verso 15, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9 e 10, não veio através da sabedoria humana, também não veio através de uma pesquisa científica, bem como também não veio através de informação ou informações dos homens ou informações humanas, mas por revelação direta de Deus. Veio através da revelação divina, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos também o apóstolo Pedro, que ele que foi escolhido por Deus para abrir a porta da pregação, tanto a judeus quanto a gentios, ele também recebendo uma revelação divina para que se pregasse a palavra de Deus, o evangelho, ou seja, este mistério aos gentios. Atos, no capítulo de número 10, a Bíblia fala que havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas orações e também diz a Bíblia que lhe dava esmolas. Diz o texto bíblico que este viu claramente numa visão, a hora 9 do dia, um anjo que apareceu para ele e lhe disse, Cornélio. Então Cornélio disse, eis-me aqui, Senhor. E o anjo lhe disse, eis que as tuas orações e as tuas esmolas
têm subido para a memória diante de Deus. Envia agora, pois, homens a Jope e manda chamar por Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa à beira-mar. Este lhe dirá tudo o que você deve fazer. Depois que o anjo retirou-se, Cornélio chama 2 de seus criados e um dos soldados piedosos que estava ao seu serviço, e havendo contado-lhes tudo, os enviou então a Jope. No dia seguinte, quando eles estavam a caminho, já perto da cidade aonde morava Pedro, diz o texto bíblico que já era perto da hora de se alimentar, Pedro teve fome e ele subiu ao terraço para orar. E ele teve um arrebatamento de sentidos. Ele viu numa visão um vaso como se fosse um grande lençol que estava atado pelas 4 pontas e estava cheio de animais, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E uma voz que lhe dizia: Pedro, levanta, mata e come. Então Pedro dizia: de maneira alguma, Senhor, comi coisa incomum, coisa impura e imunda. Então Deus falava para ele nessa visão: não consideres comum o que Deus purificou. Aqui nós temos nessa passagem aí uma simbologia de Deus ali tratando com a salvação dos gentios. Era isso que Deus estava tratando ali, ou revelando ao apóstolo Pedro. E isso aconteceu por 3 vezes e tudo de novo recolhe aos céus. Quando Pedro estava ali pensando a respeito daquela visão que ele teve, diz que os 3 homens chegaram à porta da casa onde Pedro morava perguntando por ele. Então o Espírito diz a Pedro: eis que 3 homens te buscam, desça e vá com eles sem nada duvidar. Pedro desce, vai lá, estão aqueles homens realmente ali, eles conversam ali, ele explica a razão deles estar ali, que foi Cornélio que os enviou, que ele teve uma visão de um anjo e que mandou procurar Pedro. Pedro então os recebe em sua casa e no outro dia, Pedro e mais alguns irmãos da circuncisão vão com aqueles homens até a casa de Cornélio. Chegando ali na casa de Cornélio, Pedro pergunta qual a razão que Cornélio o havia chamado. Então Cornélio vai explicar ali o que os homens já haviam dito a Pedro, que ele estava orando já 4 dias até a hora 9 e jejuando também, e ele viu numa visão um anjo que lhe aparecia e lhe dizia para que mandasse, que as orações dele, as esmolas tinham subido até Deus, e que ele mandasse chamar ali Simão, que tem por sobrenome Pedro, que estava ali junto com Simão Curtidor, e que ele lhe diria tudo que eles deveriam fazer. E então Cornélio fala que estamos todos aqui diante de vós, agora vocês podem falar então a palavra de Deus. O Pedro vai dizer que não era lícito para os judeus estar ali com gentios, mas que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então ele fala: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação que o teme e faz o que é justo, a este é agradável, ou seja, este recebe. E Pedro então começa anunciando: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus, disse Pedro, é Senhor de todos. E vós bem sabeis que esta palavra veio da Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João Batista pregou, que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ali Pedro diz: nós somos testemunhas de todas essas coisas que Jesus Cristo fez, tanto na Judéia quanto em Jerusalém, o qual matando, pendurá-lo no madeiro. Mas só que Deus o ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia, e ele revelou, ele se revelou, mostrou, vamos assim dizer, aos discípulos. Ele passou ali 40 dias, o Senhor Jesus, com os seus discípulos. E o Pedro ele vai falar a respeito disso. Jesus, ele se manifestou não a todo o povo, mas a testemunhas que antes Deus ordenara, disse Pedro, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ele ressuscitou dentre os mortos. E mandou quem? Jesus, que pregássemos e que testificássemos que ele, Jesus, é aquele quem foi feito por Deus
juiz de vivos e de mortos, o qual dão testemunho todos os profetas que todos aqueles que nele crê têm o perdão dos seus pecados, a saber, né, aqueles que acreditarem, aqueles que crerem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro estava falando essas palavras, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus caiu sobre Cornélio, a sua família e os amigos íntimos que ele havia chamado, e até os da circuncisão ficaram maravilhados deles verem o Espírito Santo se manifestarem sobre os gentios, de forma que eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Então Pedro ele vai dizer: como posso negar as águas ou o batismo a esse que também como nós recebeu o Espírito Santo? E mandou então que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E Pedro permanece ali um certo tempo ainda na casa de Cornélio com aqueles irmãos. Depois no capítulo 11, Pedro vai ter que se explicar com relação a isso. A questão ali no capítulo 11 não era porque Pedro ele pregou evangelhos aos gentios, mas porque Pedro comeu ali juntamente com eles. Mas este é, sem dúvida, o propósito estabelecido por Deus, que de judeus e gentios se fizesse um único povo, e que todos ali, como fala Atos capítulo de número 2, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, era isso que Deus estava fazendo. Este era o propósito eterno estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salvar de judeus e gentios, formar um povo que é a sua igreja. E o apóstolo Paulo vai falar aqui que isso não veio por sabedoria humana, também não veio por pesquisa, bem como também por informações de homens, mas por revelação divina, veio através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora ao subtópico de número 2, do tópico 2, o mistério oculto revelado. Logo após a queda, o próprio Deus, ali quando deu a sentença à serpente, ele fala a respeito deste eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gênesis 3, verso 15 e Efésios capítulo 3, versículo de número 11. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele então desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens. De judeus e gentios, ele faz um único povo, uma nova raça humana, que é a igreja. Efésios, capítulo 3, versículo 15, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo de número 10. Todas essas verdades foram reveladas aos santos profetas e apóstolos da nova aliança. Cabe agora à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo anunciar essas dádivas, anunciar essas bênçãos desse mistério a todos os homens. Foi isso que Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Esse evangelho deve ser anunciado para que a multiforme sabedoria de Deus torne conhecida de todos os homens. Efésios capítulo 3, versículo de número 10. A igreja, você, eu, nós, a igreja do Senhor Jesus, é o principal instrumento para a divulgação desse mistério. Cabe a cada um de nós estarmos pregando esse mistério de Deus, a formação de judeus e gentios, ou seja, de todos os povos em um povo só, que é a igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora ao subtópico de número 3, do tópico de número 2, a magnitude do mistério. Embora sem ter conhecimento de como Deus formaria esse novo povo, os santos do Antigo Testamento fizeram menção desse mistério, ou seja, eles tiveram, não de forma clara, conhecimento desse mistério de Deus. Nós falamos há alguns instantes atrás a respeito de Gênesis 12, versículo 1 ao 3, em que através da descendência de Abraão, todas as nações seriam benditas, todas as nações
seriam abençoadas. Então, não de forma clara, mas os santos do Antigo Testamento, eles tiveram sim, ou fizeram sim menção deste mistério. Agora, os líderes da igreja primitiva, que no começo da igreja era formada somente por judeus, eles demoraram um pouco em entender, em compreender como seria essa formação desse novo povo, que Deus estaria formando sem fazer acepção de pessoas, raças, etnia ou classe social. Deus estava criando um só povo, não um indivíduo, mas uma nova criatura, da qual a cabeça é Cristo. Agora, judeus e gentios seriam incorporados em Cristo, bem como também a sua igreja, em igualdade, sem qualquer distinção, vencendo assim o arraigado preconceito judaico. Vamos agora ao tópico de número 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. O subtópico de número 1 nos diz as riquezas insondáveis de Cristo. No final do versículo de número 6 do capítulo 3 de Efésios, Paulo ele diz que os gentios são participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele equipara, ele compara o mistério com o Evangelho. Porque é através do Evangelho que judeus e gentios são unidos a Cristo. Paulo, ele sentia-se um privilegiado em poder anunciar esse mistério. Podemos dizer que é o Evangelho. E ele também considerava-se como o menor de todos os santos. Ele diz no versículo 8 de Efésios capítulo 3, a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios, por meio do Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo sempre colocava-se na posição de humildade, não se gloriava. Ele diz em Gálatas capítulo 6, verso 14, longe de mim o gloriar-me. Paulo, quando se gloriava, gloriava-se na cruz de Cristo. Ele fala, longe de mim o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando Paulo gloriava-se, ele gloriava-se também nas tribulações, como ele mesmo escreveu em Romanos, no capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo, ele também considerava-se o principal dos pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Então aqui, Efésios 3, versículo de número 8, Paulo considera-se o menor de todos os santos. Se achava indigno, quem sabe, devido ao seu passado. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 9, Paulo diz, porque sou o menor de todos os apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Então, Paulo colocava-se sempre numa posição de humildade. Nós sabemos que o Evangelho é as boas novas, e o Evangelho tem a ver com as insondáveis riquezas de Cristo. E o que são essas riquezas? As riquezas insondáveis de Cristo é você ser vivificado após estar morto em pecados e delitos. É você se libertar do curso deste mundo. É você ser livre do príncipe
das potestades do ar. É você ser livre do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É você não andar mais ou ser livre das obras da carne, dos desejos desenfreados da carne e dos pensamentos. Resumidamente, é você deixar de ser escravo do mundo, do diabo e da carne. Mas essas riquezas também é você ser entronizado vitoriosamente com Jesus Cristo nas regiões celestiais. É você ser reconciliado com Deus, poder ingressar na família divina, na família de Deus, tornando-se um filho legítimo de Deus, e você desfrutar da eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora ao subtópico de número 2 do tópico 3, o eterno propósito em Cristo. O propósito de Deus de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas tornou-se conhecido a principados e potestades nos céus, a multiforme e sabedoria divina, a multiforme sabedoria de Deus. E podemos assim dizer que os anjos, eles ficaram admirados pela multiforme sabedoria divina, como Deus trabalha, como Ele age, como Ele atua de forma sábia. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a igreja, ela está no palco da história, no maior espetáculo do mundo. É como se fosse uma encenação de um grande drama. A história é o teatro, o mundo é o palco. Todos os crentes em todos os países são os atores. Deus é quem escreveu a peça, dirige-a e a produz. Ato após ato, cena após cena, a história continua a desdobrar-se. E quem é o auditório? São os anjos. Os anjos são os espectadores deste drama da salvação. A igreja cristã fica sendo uma escola superior para os anjos. Por meio da antiga criação, o universo, Deus revelou a sua glória aos homens. Por meio da nova criação, a igreja, Deus revelou o seu conhecimento aos anjos. Os anjos, então, eles ficam fascinados, admirados, ao ver judeus e gentios sendo incorporados na igreja como iguais. Os anjos, quando têm conhecimento da multiforme sabedoria de Deus, eles ficam maravilhados. E este conhecimento eles obtiveram pelo eterno propósito de Deus, de convergir em Cristo Jesus, o nosso Senhor, todas as coisas. Vamos agora ao subtópico de número 3, o plano divino pré-estabelecido. Segundo nos diz o pastor Elienay, em seu comentário da carta aos Efésios, ele diz que o propósito eterno de Deus diz respeito que todas as coisas na criação seguem um propósito pré-estabelecido, ou seja, todas as coisas estão no controle de Deus. Deus, ele é um Deus eterno, é um Deus onisciente. Ele tem conhecimento de antemão, ou seja, de tudo. Deus tem conhecimento de todas as coisas. E ele sabia a respeito da queda do primeiro casal no Jardim do Éden. Ele sabia da queda de Adão. Então, de antemão, ele então prepara um plano. Este de antemão, antes da fundação do mundo, então Deus prepara um plano. E esse plano era de salvar o homem através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em obediência a esse propósito, a igreja segue o seu destino eterno, tendo ousadia, ou seja, liberdade e livre acesso ao reino de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia
e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Já Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 19 ao 23, o autor nos ensina dizendo: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos acheguemos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Que Deus abençoe você por ter acompanhado este vídeo, mais essa lição. Vamos fazer uma oração. Deus querido e Pai eterno, louvamos o Teu nome por esta oportunidade rica, onde mais uma vez Tu nos deste vida, saúde e força para estarmos aqui, Senhor, meditando nas Sagradas Escrituras. E como expressa o salmista no Salmo 119, versículo de número 103, ó quão doce é a Tua palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Que todos nós, Pai, possamos, como salmista, Senhor, termos desejos de estar sempre aprendendo a Sua palavra. Abençoa cada vida que está, Senhor Deus, acessando e que viu esse vídeo, dando saúde, suprindo as suas necessidades, livrando de todos os males. Pedimos em nome de Jesus, tudo é para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.